A ideia é que hoje a gente consiga estabelecer, especialmente é um momento para a gente dialogar, para a gente conversar sobre a personalidade, né, que foi Viktor Frankl, mas num formato muito específico. A ideia é que a gente consiga conversar sobre Frankl, mas conversando sobre a história, que Frankl é uma testemunha da história, né? Um homem do século XX, e na medida que a gente vai conversar sobre Frankl, nós vamos conversar sobre a história. Nós vamos conversar sobre o século XX. Então daí a ideia da gente fazer esse diálogo entre psicologia e história, né? Então, assim, entre mim e o Léo, né? Então a ideia é que a gente consiga, em alguma medida, apresentar esse autor, esse pensador e esse homem do século XX, junto com a história, o pensamento do século XX, né? E o que é que isso tem para dizer no século XXI, o que é que isso tem para talvez nos ensinar, né? E nos fazer refletir sobre hoje. Tanto para os logoterapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, os psis de maneira geral, quanto para a humanidade, para as pessoas de maneira que entram em contato com essa história, né? A história de um homem e a história de uma época. Olá, eu sou o Valdir Lima, sou psicólogo, também sou membro do Instituto, sou coordenador pedagógico dos projetos do Instituto, psicoterapeuta, e sou também um estudioso da logoterapia e do trabalho do pensamento de Viktor Emil Frankl, fundador, né, da logoterapia e da análise existencial. Trabalho com essa parte de formação, de supervisão aplicada à logoterapia, e vou estar aqui hoje com a gente nesse papo para a gente estar falando um pouquinho da vida e da obra desse autor e das suas contribuições para a psicologia e, acho que de uma maneira geral, para as ciências, para a filosofia, para os saberes, né, e os cuidados da humanidade, especialmente no que diz respeito todo o século XX, né, e seus efeitos para o século XXI. Olá, eu sou Leonardo Gadeira, sou professor de História formado pela Universidade Estadual do Ceará, a UES. Curso especialização em Educação e Cultura e costumo trabalhar bastante com essas questões que envolvem história e produções culturais e cultura de forma geral. E a convite do Valdir, eu estou aqui hoje para contribuir para essa conversa sobre a figura do Viktor Frankl e como ele, como um psicoterapeuta, um pensador da psicologia e da filosofia, e também como um homem do século XX, né, que passou por todo esse período do século XX, agregou todas essas experiências sociais e históricas dentro da sua metodologia que veio a se tornar a logoterapia. Viktor Frankl, Viktor Emil Frankl, foi de uma forma mais de geral, assim, de carteirinha, né? Frankl é um neuropsiquiatra vienense, né? Seu registro histórico é esse, um neuropsiquiatra vienense que fundou, né, uma escola de psicologia e de psicoterapia mais ou menos em meados dos anos 30 na Europa, e seu pensamento foi difundido mundialmente após os eventos da Segunda Guerra Mundial, e aí mais especialmente entre os anos 40 e 50 e 60 ele se torna famoso não só por todo o seu trabalho como clínico, mas por toda a sua experiência como um sobrevivente dos campos de concentração e como isso se aliou aos seus trabalhos terapêuticos, né? Como isso serviu de fermento digamos assim, matéria-prima para a sua psicologia. Essa é a principal credencial desse autor, desse psiquiatra, né? Desse psicoterapeuta. Então, começando um pouco já mandando essas sinopses do Frankl,
Eu começaria então, historicamente falando do surgimento desse autor no mundo, né? Frankl nasce em Viena, Áustria, em 1905. E aí, digamos assim, esse contexto de nascimento, o Frankl ele é judeu, né? Assim, judeu do povo judeu e judeu praticante, religioso, um homem de fé que nasce numa família também de fé isso vocês vão ver assim, ao longo da nossa conversa, vai fazer muito parte da pessoa, da visão de mundo e em alguma medida até dos recursos, diria da resiliência de Frankl como pessoa, assim, né? E aí ressalto já que, quando eu falo de Frankl como um homem religioso, estou assumindo até uma concepção de religiosidade muito específica até, né? Frankl é um religioso praticante, então, portanto, ele é um judeu que, né, assim, que frequenta, né, a sinagoga, sabe? Tem todo o seu engajamento institucional com o judaísmo, mas, sobretudo, há uma relação muito existencial com a religiosidade, né? Portanto, se eu fosse me usar de palavras já conceituando alguma coisa, como diria Kierkegaard, né? Um crítico do cristianismo e um cristão, né? Luterano, e aí um dos pais da filosofia existencial, influenciando até o próprio Frankl. Frankl é um religioso genuíno nesse sentido, assim, né? E a gente vai entender por quê. Na medida que eu for contando a história, eu vou justificar um pouco esse meu álibi, assim. Mas antes de falar um pouco mais dessa infância, dessa primeira infância de Frankl, que nasce numa família, como eu já falei, ele tem mais 3 irmãos. Viktor Frankl, Walter Frankl e Stella Frankl, né? E tinha uma relação na infância muito humilde, uma família muito humilde. Os pais de Frankl tinham essa sintonia de opostos muito bem afinados. E o Frankl fala em seus relatos autobiográficos, né, de como ele era muito vinculado à sua família, a seus pais, e como ele tinha em seus pais 2 polos de temperamento que o complementavam muito: uma mãe amável, muito doce, e um pai muito rígido, no ótimo sentido da palavra do rígido, assim, um pai em termos de rigidez de valores, né, uma rigidez de educação, de princípios, que ele fala com muito carinho dessa criação e desse envolvimento. E aí tem uma fala que é interessante que ele traz, que ele vai dizer assim, ó, certa vez fui avaliado por um psicólogo da clínica psiquiátrica do hospital universitário, com um teste de Rorschach. Ele afirmou que nunca havia visto tal amplitude de extremos entre racionalidade e uma profunda emotividade do outro extremo, né? Aí ele fala, né, a primeira devo ter herdado de meu pai e a segunda de minha mãe. Então ele tem muito... É interessante como o Frankl percebe com a sua relação, digamos assim, né, poderia até dizer mesmo geracional, né, influencia em sua personalidade, assim. Os pais vêm de uma origem humilde, podemos dizer uma classe média, assim, né? A mãe de Frankl, ela vem de uma família de classe média, digamos assim, uma aristocracia, né, de Praga, e a Elsa, e para lembrar do nome da mãe do Frankl, é só lembrar do Let It Go, né? A Elsa Lyon, né? Eu acho que se pronuncia assim o nome dela. E o pai de Frankl, que chamava Gabriel, né? Ou Gabriel, né? Gabriel Frankl, né? Já o pai de Frankl teve uma origem... Ele era filho de encanador, se eu não me engano, e aí ele teve que parar os estudos em medicina para dedicar ao trabalho mais cedo, mas depois teve até um sucesso com cargos administrativos. Ele foi diretor do Ministério de Administração Social de Viena, nos trabalhos já no período mais de um digamos assim, um cargo público, né, e etc.
E eu acho que esse contexto, digamos assim, de perrengue de classe média, sabe assim, que é diretamente afetado, claro, né? É um perrengue de classe média muito específico, claro, assim, mas que é profunda. E aí sente o perrengue exatamente nessa passagem da Primeira Guerra, né? Mostra muito e a gente vai ver isso, um despertar de um engajamento social. E eu acho que já pra gente começar o bate-bola, Léo, Frank é um homem que nasce em 1905, comecinho do século XX, né? Quando o Frankel nasce, a gente pode já situar no tempo e no espaço. Em 1900 tá surgindo uma nova tecnologia clínica psi, nova no cenário das práticas de saúde mental, chamada psicanálise, né? Sigmund Freud, que era um neurologista, fundador de novo tratamento clínico que não se usava de nenhum artifício físico, nenhum bisturi, nenhum banho de água fria, nenhuma retirada cirúrgica do útero das histéricas, né? Desenvolveu uma tecnologia que ele se instrumentalizou exclusivamente pela fala e pela escuta para produzir efeitos clínicos diretos nos sintomas histéricos, né? É a história da psicanálise que nasceu e que se transformou numa revolução na modernidade e no século XX, né, como um novo tratamento. Muitos teóricos da própria psicologia consideram que é o segundo nascimento da psicologia, né, tendo a psicologia como uma ciência, né, a psicologia como saber científico nasce em 1879 com o primeiro laboratório fundado em Leipzig por Hillel Wundt, mas ainda era uma psicologia muito fisiologista. Considera-se muito que Freud é o fundador da psicologia do significado, né? Da psicologia do signo, da psicologia dos atos impregnados de sentido, né? E aí Freud vai lançar as bases da sua terapêutica, da sua psicoterapêutica, com a ideia do inconsciente, com a releitura cultural da gênese da alma, e por aí vai. E aí vai ser um estouro polêmico e ao mesmo tempo vai marcar todo o pensamento do século XX. Até hoje Freud é uma figura, poderia até dizer pop, né, que está aí aparecendo em filmes, em seriados, né? E Freud é um gigante para a contribuição do surgimento e do desenvolvimento da clínica psicológica. Entende-se que a psicanálise é a primeira estrutura e escola de psicologia clínica da história e de Viena. A primeira escola de psicoterapia de Viena, 1900, né? Comecinho. Alguns falam que Freud já tinha seus escritos já bem amadurecidos no finalzinho do século XIX, mas ele dá uma segurada e ele espera a virada do século para publicar a interpretação dos sonhos, sabendo e tendo a intuição de que vai ser um marco, né? Do século, tal qual foi Freud entendia que era um marco tão importante quanto foi as descobertas de Darwin e coisas do tipo, assim. Ele entendia que seu pensamento iria revolucionar o entendimento do humano, né? E, de certa medida, ele foi um ótimo marqueteiro. Acho que ele conseguiu, né? E foi uma grande influência e foi um marco do pensamento do humano, assim. E aí, já batendo essa bola e contextualizando Viena na psicologia, nas práticas psi, eu jogo pro Léo, assim. O que você pode dizer, Léo, assim, desses pré-século XX, né? E desse início do século XX, como é que é o contexto, né? Como é que tu percebe essa relação da macro-história, né? Em relação à micro-história de Frankl, de Viena, da Áustria? Eu acho interessante atentar para esse momento, né, a segunda metade do século XIX e o início do século XX, como um período que se vê como muito, muito, muito importante para o desenvolvimento do pensamento do ser humano, da humanidade, da sociedade, né? Nós vamos ter aí um boom muito grande do que a gente conhece como socialismo científico ou materialismo histórico dialético proposto por Marx. Então,
o Marx e Engels, né? Vamos lembrar de Engels a gente esquece normalmente, mas vai ter a ascensão dos pensamentos também de solidariedade e o estudo sobre o suicídio do Durkheim, né? Esses dois que são considerados os pais das ciências sociais, né? Da sociologia principalmente, que são Marx, né? Karl Marx e o Emile Durkheim, dois alemães. Então vai ter a questão, o surgimento da psicanálise. A gente vai ter, para além da criação do marxismo, do pensamento da ciência social como realmente uma ciência, os estudos sociais tidos como uma ciência, com método, com teoria e tal, que vai ser proposto por Marx, a gente vai ter a divulgação dessas informações, né? Então vai haver um certo boom, como você disse, é uma coisa que vai se tornar meio pop, vamos dizer assim, né? Então as grandes cidades, os grandes países estudiosos como Viena, na Áustria, Berlim, na Alemanha, Paris, Bruxelas vai ser um centro, né, um antro de estudos do homem e da humanidade. Então, a gente tem que pensar esse período como sendo um período ímpar na história da humanidade. Por quê? Porque, pela primeira vez, estava-se conseguindo levar mais a sério, vamos dizer assim, né? Estava-se conseguindo ter um maior respeito pelas ciências humanas, né? Como você falou, a psicanálise propõe uma intervenção, uma saúde mental, vamos dizer assim, sem intervenções físicas, sem cirurgias e tal. Então isso vai ser muito, muito, muito distinto. A gente sabe que até hoje, nós que tratamos dessas áreas, até hoje as ciências subjetivas têm sua subjetividade tida como incerteza, né? Mas a gente sabe que não é assim. Então, se é difícil hoje falar sobre isso, tu imagina naquela época, né? Como foi importante esse pioneirismo dessas pessoas. E aí vão entrar nomes como Rosa Luxemburgo, como Kautsky, que vai influenciar muito o pensamento político do Viktor Frankl, né? Que era um social-democrata também vienense. A gente fala um pouco mais pra frente sobre isso. Mas o importante é saber disso, que nesse período a gente vai ter uma divulgação, não só a criação, mas vai ter uma divulgação muito grande desses estudos, né? E a Europa como um todo vai ser tomada por esses estudos da sociedade. A sociedade vai ser um assunto que vai estar muito em voga entre esses pensadores. Tanto que tu vai ter muito matemático que vai se tornar sociólogo ou historiador também, aquele pessoal naquela época que estudava várias coisas, assim como o Frankl fez, né? Filósofo, estudava neurologia. Neurologista, sim. Era um psicólogo, psiquiatra, enfim. Então, esses estudos vão estar muito em voga nesse período, né? Se havia, né, Léo, uma efervescência cultural, né? Em especial nessa região, na Áustria, né? Na Alemanha, Áustria, né? Assim, Beethoven, né? Mozart, Wagner, esses clássicos da música, da cultura, do teatro, das artes, das filosofias, né? Uma coisa também que emerge no comecinho do século XX, por exemplo, no final do século XIX, ou no século XIX, a gente tem dois grandes autores na filosofia que vão ser muito influentes nos trabalhos, no pensamento filosófico de Viktor Frankl, que são entendidos como os pais da filosofia existencial. O que eu já falei, né, eu já mencionei, o Kierkegaard, né, Søren Kierkegaard, que aí a pronúncia, ele é dinamarquês, então assim, Søren Kierkegaard, eu já perguntei pro dinamarquês, mais ou menos por aí, mas também Friedrich Nietzsche, né, que aí esse eu não sei pronunciar, sei lá como é, Nietzsche, não sei como é que deve ser o Nietzsche em alemão, né, mas que são outros marcos da história do pensamento. Nietzsche é um filósofo que é redescoberto no século XX, né, ele vai ter a sua fama pós-mortem, né, assim, mas
Nietzsche vai, o que vem depois de Nietzsche é profundamente influenciado por ele, o próprio Frankl o é, né? E os próprios autores que vão influenciar o Frankl que são autores que alguns vão dizer assim, eles vão ser uma espécie de as bestas do apocalipse da modernidade, assim, do século XX, né? Alguns colocam, o próprio Foucault vai colocar Marx, Freud e Nietzsche como sendo essas figuras que vão causar rachaduras na imagem de homem moderno do século tão forte do século XVIII, né? 17, 18, e aí no 19 ela começa a ter fissuras, e no 20 a gente vai ter um homem moderno em redescobertas de sua psique, né? E aí com essa nova revolução que vai fazer, querendo ou não, as ciências humanas, né? Esses impactos das ciências humanas, né? Exatamente. E é interessante, além de situar, né, esse período de tantas descobertas, que até um dos autores que eu gosto mais para entender o século XX é o Eric Hobsbawm, né, que, assim como o Frankl é um homem do século XX, ele viveu o século todo, basicamente, né, e ele tem um livro sobre o século XX que ele chama de Era dos Extremos, né, a história do breve século XX, que ele fala que o século XX foi muito breve, passou muito rápido. E é interessante para a gente situar o Frankl, não só entender como era a realidade na época, mas como ele se encaixava como sujeito, né? Então, trazer da macro história, como você falou, para micro. E ele era um austríaco, num período em que o império, na verdade, era o Império Austro-Húngaro, isso é muito importante, né? São duas nações dentro de um império só, e uma potência mundial. A gente não está falando de um país secundário, a gente está falando de um país que historicamente vai ter muito protagonismo, inclusive na Primeira Guerra Mundial. Isso é importante para a gente entender as mudanças que o país em que ele vive vai apresentar, né? A gente pode comparar, inclusive, com a questão da Iugoslávia, que é mais próxima da gente, né? Assim, historicamente mais próxima, que alguns de nós, né, vimos a Iugoslávia se tornar vários países, Sérvia, Montenegro e tal, e depois se tornar Sérvia, Montenegro, Bósnia-Herzegovina e tal. Então, a Áustria passou por algo nesse caminho, talvez não tão drástico, mas por muitas mudanças territoriais, muitas mudanças nacionais. Quando ele nasceu e na infância dele, até o fim da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial começa em 1914, termina em 1918. Em 1919, o Império Austro-Húngaro vai ruir. O Império Austro-Húngaro, que foi um dos protagonistas da guerra, né? Você tinha entre os aliados, você tinha o Império Alemão, o Império Prussiano, você tinha o Império Austro-Húngaro e você tinha você tinha a Itália. Então, o Império Austro-Húngaro só ficava atrás, como potência mundial, da Alemanha e da Inglaterra. E, acima de tudo, era uma das maiores, se não a maior potência cultural daquela época, né? Você tinha a Escola de Artes de Viena, era uma das escolas, se não a escola mais importante de artes do mundo. Então, Viena é uma cidade em efervescência. E isso vai se caracterizar durante toda a primeira metade do século XX, né? A gente vai passar por isso em algumas questões. Não é à toa que Frankl vem de lá, que Freud, a escola vienense, surge lá. Essas coisas não são à toa, não foi coincidência. É porque existia uma cultura muito grande de incentivo a esses estudos culturais, estudos humanistas, estudos da sociedade, enfim, né? Então você tinha uma economia muito forte, um exército muito forte, só que quando eles perdem a Primeira Guerra, existe a quebra do Império, o Império se divide e você vai ter o surgimento da Tchecoslováquia, da Hungria e tal, e da Áustria. Outra coisa que é muito interessante e que aí eu vou jogar e eu acho que você vai perceber uma referência ao Frankl aí, é que existe um período em que Viena ficou conhecida como a Viena Vermelha, porque
entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Áustria passou por vários tipos de governo. E houve um momento em que os sociais-democratas, os socialistas da época, que a gente tem que ter cuidado para não confundir com conceitos socialistas da atualidade, né? Porque hoje o socialismo é estritamente o pensamento marxista. Existem variações, mas o socialismo é atribuído ao socialismo científico. Mas naquela época existiam outros movimentos. Então vou usar aqui o termo social-democracia, né? Que tinha inspirações de Marx também e tal. E Franklin passou por esse momento, né? Ele esteve lá, né? E uma das coisas que marcou essa Viena foi mesmo pós-guerra, o incentivo que o governo promoveu a construção de casas populares. Foram mais de 60 mil casas populares construídas. Então, escolas públicas, houve um investimento muito grande na estrutura social, pronto, né? Resumidamente. E isso me lembrou muito o trabalho do Franklin, que ele vai desenvolver tempos depois. E é importante pensar isso para a gente saber de onde vem essas influências dele, qual a experiência que ele teve. Porque acho que você vai falar mais para frente que ele passou muita dificuldade na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda nem se fala, mas assim, a guerra não aconteceu necessariamente em Viena, mas os boicotes, né, as rotas de comércio impedidas por causa da guerra que estava acontecendo pela Europa, a época chamada de Grande Guerra, isso vai impedir que muito material, muito utensílio de consumo, muito alimento chegue nas cidades. E, obviamente, eles sentiram isso, né? Então, ele passou muita necessidade. Então, perceber essa mudança com essa Viena Vermelha e com outros governos que viriam depois, e a aproximação da Áustria do nazismo e tal, fez percebê-lo, a meu ver, o que era importante para ele. E isso se mostra muito presente para mim no discurso dele no livro Em Busca do Sentido. Eu acho que a gente pode até já começar a tatear um pouquinho essas inquietudes do jovem Frankl, né? Ele desde muito cedo tem esse contato com essa cultura, tem esse contato com essa, digamos assim, com o seu tempo, né? E aí ele é forjado no seu tempo. Então é diferente da gente, né? Que é atravessado muito cedo, e aí isso tem a ver no que nós somos, né? Muito cedo pela tecnologia, pelo virtual, pelo entretenimento virtual, videogames, vídeos, séries, WhatsApps, smartphones, séries e etc. Digamos assim, o Frankl leu Goethe na adolescência, tá entendendo? Frankl leu Fausto. Frankl tava lendo Fausto aos 13 anos de idade, talvez, assim, né? Então, os seus interesses, né? Porque isso era Freud, né? Frankl tava lendo psicanálise aos 15 anos, né? Tem um episódio que ele conta, né? Porque e aí isso é interessante, né, pessoal? Porque a gente vê era uma época, apesar de já ter um pensamento muito, muito positivista, forte na época, era uma época onde o intelectual ele era versátil, né? Ou seja, o especialista, como nós o temos hoje, né? Não, isso assim, a gente tem quando eu falo especialista e quando eu falo temos hoje, eu tô falando do Brasil, né? Eu tô falando daqui das nossas lentes, da nossa época, da nossa cultura, que herda certamente uma influência europeia, mas sobretudo norte-americana, né? De ciência, de especialidades, etc. Eu tô falando em comparação a isso, tá? Quando a gente pensa o intelectual, sei lá, no começo do século XX em Viena, ele tinha essa versatilidade de passear, e Frankl é muito isso, né? De passear das ciências duras, fisiológicas, à literatura, à filosofia, e aí no meio do caminho tava a psicologia, né? Esse saber de fronteira, né? O psique é o saber de fronteira do fisiológico e do espírito, né? E isso já o interessa desde muito cedo. Ele conta um episódio icônico quando ele tinha 12, 13 anos de idade, quando ele é confrontado por uma aula de química, onde o professor tem uma frase de efeito de que a vida não passa de um processo químico de combustão, né? E aí ele questiona o professor, mas
se a vida é isso, que sentido ela teria? Né? E essa questão, essa causa digamos assim, essa causa existencial, né, o toca desde muito cedo. E aí é óbvio, por toda essa cultura que o atravessa, isso que a gente está contando, ou seja, o tempo que forja Frankl, isso vai se refinando nos seus interesses de estudo, de pesquisa, e aí ele vai sim se interessando às leituras da psicanálise. Você imagina, né? A psicanálise bombando, você imagina sai uma nova tecnologia aqui no Ceará, né? No Brasil, em Fortaleza, de onde a gente está agora, que está influenciando todo o país e o mundo inteiro. Caramba, a gente quer saber o que é isso, né? E se é algo do nosso interesse, já pensou algo que é do nosso interesse, né? A gente quer se apropriar disso. Era mais ou menos esse efeito que tinha, por exemplo, as leituras de psicanálise para Frankl, né? Assim, caramba, o que é isso aqui? É tipo, ele tava lendo como a gente lê, sei lá, um caderno de algo que nos interessa, né? Assim, então era uma relação muito, muito cotidiana com esse tipo de coisa. E aí, desde muito cedo, desde seus 16 anos de idade, o Frankl já se corresponde com Freud, né? E é muito interessante, essa galera mora tudo próximo, assim. Tem você se liga o Friends, né? Friends tem o Central Park, que é o café, né? O Frankl tem o seu Central Park, pessoal. O Frankl tem o seu próprio café, que tudo acontece na vida dele, assim, sabe? É o café Silly, não sei nem se pronuncia assim, né? Mas é um café que bombava em Viena, assim. A Freud, Adler fazia encontros lá, tá entendendo? Assim, a mãe de Frankl teve as primeiras contrações no café, tá entendendo? E ela sai pro trabalho de parto. Então, e assim, era perto da casa de Frankl, o café, aí era uma questão bem que fazia parte da constelação geográfica dele, assim, era perto do templo, e ao mesmo tempo era próximo da universidade, sabe? Assim, era aquele bairro bem localizado mesmo, né? Então era um café que bombava. E aí o Frankl nunca teve um encontro presencial formal com Freud, teve na verdade só um, que eles se esbarraram, e aí um se reconheceu de correspondência. É tipo aquele brother que tu conhece no virtual e nunca se viram, tá entendendo? Eles se correspondiam por cartas, né? E por correspondência eles constituíram uma relação bem amistosa. Freud parecia ver em Frankl uma aposta promissora, né, para as contribuições na saúde mental, na psiquiatria, na psicanálise, né, por tabela. E aí desde muito cedo ele chega até a escrever um artigo que o Freud acolhe e indica para publicação poucos anos depois acho que pro periódico oficial lá de psicanálise, acho que é a Revista Internacional de Psicanálise da época. E aí ele tem esse artigo publicado com 19 anos de idade, né? Ainda antes de ser médico, antes de tudo, né? Então assim, é uma figura engajada, muito bitolada, sabe assim, sabe? Muito, que a gente chama de nerd, né? Aquele nerdzão assim, né? E aí, isso aos seus 16 anos, nessa mesma época, ele já tá envolvido no movimento da juventude socialista de Viena, né? Eu acho que ele chega até a ocupar a presidência do movimento, assim, então ele tem um engajamento. É interessante, nas suas memórias ele fala, nessa época, né, isso é década de 20, tá? Nós não só discutíamos a alternativa Marx e Engels, mas também a alternativa Freud e Adler. Ou seja, o Adler, que era entendido como um pensamento psi, né, mais de uma orientação mais comunista, e o Freud, um pensamento psi de orientação mais liberal. E aí é muito interessante isso, pessoal, porque assim, se você para pra pensar e fazer uma leitura sócio-histórica desse pensamento, você vai entender que o Freud vai ter esse entendimento do indivíduo, né, da impossibilidade do indivíduo em sociedade não conseguir nunca ser pleno, né, e aí desse efeito individualista, né,
E Marx e o Adler o contrário, né? Que era exatamente no senso de... O Adler tinha um entendimento muito, muito importante, assim, de que faz parte da maturação do desenvolvimento psíquico o senso de comunidade, né? Ele é fundamental e a espécie humana nunca sobreviverá sem ele, sabe? Assim, que aí era uma distinção, e aí era legal, porque como um debatedor dos efeitos políticos dessas práticas, o Frankl estava interessado realmente nessa... Qual é o efeito que a minha prática tem sociopoliticamente, né? A gente vai ver isso mais na frente também. E aí eu coloco o outro polo da equação da formação intelectual de Viktor Frankl, que foi Alfred Adler, né? Foi seu vizinho, né? Eram vizinhos de bairro, assim. E por isso aqui o Frankl não viu um psicanalista, né? Por essa correspondência esse movimento com a psicanálise, né? Ele chega a se inscrever, a se candidatar para o ciclo de estudos em psicanálise, que a sociedade psicanalítica, né? Mas ele não passa, né? Ele não é aprovado. E aí, na entrevista, eu acho que tem um exame aí que ele não é aprovado. E nessa não aprovação, tá surgindo uma nova tecnologia entre os anos mais ou menos 10, na segunda década, né? Na primeira década, perdão, do século, que é o surgimento da primeira escola que vai discendir da psicanálise, né? Freud vai construir uma sociedade, né? Tinha lá a sociedade das quartas-feiras, que era o dia das reuniões, né? E a sociedade das quartas-feiras vai se tornar a sociedade de psicanálise, né? De Viena. E aí Adler é um dos primeiros estudiosos com Freud, né? Ato falho aí. E aí, Adler e outros grandes nomes da psicanálise, Adler já está inquieto e já está pensando algumas coisas diferentes, apesar da grande influência que Adler vai ter de Freud, e assim como Freud do pensamento darwinista, Adler terá duas grandes influências que vai destoar do pensamento freudiano, que é Nietzsche e Marx, né? E aí, e aí ele vai começar a ser meio que boicotado lá dentro pelos periódicos lá, pelo próprio Freud e tudo, e ele vai chegar numa situação que vai se ter de sair, né, e vai fundar o que ele vai chamar de a psicologia individual, a primeira escola que vai discendir da psicanálise. Não sei se a galera sabe, se vocês sabem, né, mas a psicanálise, Freud teve vários discípulos e interlocutores que iniciaram os estudos com a psicanálise, com essa nova tecnologia clínica, terapêutica, e que com o tempo vão se discendir, ou seja, vão se divergir e vão sair do pensamento clássico de Freud para fundar pensamentos diferentes, autônomos e até mesmo outras correntes, né, de pensamento psicológico. Diga, Léo, diga. Acho que a maioria das pessoas, eu inclusive, antes de conhecer a psicologia existencial e a logoterapia, a primeira coisa que eu penso é no pensamento junguiano, né? Perfeito. Acho que é o fato mais pop, assim, da psicologia, a fofoca mais... Virou até filme, inclusive. Sim, o método perigoso do Cronenberg. Houveram vários, Reich, Jung, Adler, né? Então, o Frankl, mais um ato falho. O Freud tinha essa digamos assim, como o Freud é o dono da primeira escola de psicoterapia de Viena, e Adler vai fundar a segunda, né? Adler funda a segunda escola de psicoterapia, de psicologia vienense, né? Que ele vai chamar de psicologia individual. E aí é uma nova tecnologia na área, né? E aí nesse movimento que o Frankl meio que tem essa estremecida com a psicanálise, ele é profundamente envolvido pelo pensamento adleriano, que vai mostrar algumas coisas que para ele fez muito sentido na época, em especial o engajamento terapêutico sociopsicológico da tese adleriana, né? Adler vai ter um pensamento onde o fim último de toda terapêutica tem que ser o descobrimento de um projeto
de ideal comunitário, né? Então o Adler vai ter um pouco desse entendimento de que o processo terapêutico significa o reencontro de uma certa órbita pessoal, né? De um projeto de vida que se alinha com o senso de comunidade da minha época, da minha comunidade. Assim, é um negócio de uma forma bem simplista, tá, pessoal? Eu tô tentando sintetizar Adler assim, Adler é muito maior que isso. Mas isso vai atrair muito o Frankl. E talvez a gente consiga já entender por quê, né? Por que acaba atraindo. E aí caiu o Frankl, cara, legal, isso aqui faz sentido. E aí esse Frankl que tá no envolvimento na militância, tá ligado? É como se fosse o pessoal aqui da nossa época que tá envolvido com DCE, tá entendendo? Movimento estudantil. É um pouco dessa vibe, né? Do Frankl. Diga, Léo. Tanto é que a gente até comentou antes, eu dando uma pesquisada sobre Frankl e tal, e eu sou professor de História, então dentro da minha formação, eu como educador, o Valdir sabe, eu sou um apaixonado pelo método de Vygotsky, né? E sobre o desenvolvimento proximal, enfim. E aí eu encontrei, eu achei curioso algumas coisas parecidas, mas eu não... Pode não ter nada a ver, mas aí fui pesquisar, eu não encontrei uma relação entre eles dois, mas eu encontrei uma relação entre o Vygotsky, como ele disse, Lev Vygotsky, e o Adler, né? Algumas conversas que eles tiveram, e eu achei isso muito interessante, porque tem um pouco a ver, tem muito a ver com o lugar de onde eles vêm, né? Como a gente comentou, né? O Adler tem essa aproximação com a causa social, com a questão do socialismo da época e tal, essa coisa meio DCE, como tu disse. E o Vygotsky tinha muito interesse pela psiquiatria, mas lhe era negado isso depois, no período pós-revolução russa, né? Quando surge a União Soviética, porque ele deveria ficar preso, né? Assim, ele deveria se dedicar a pensar a psicologia dentro, e a psicologia da aprendizagem e o aprendizado da educação de forma geral, dentro da lógica do pensamento, do método, da teoria marxista. Isso, né? Isso. Uma teoria, um método concreto, baseado na realidade concreta. E exatamente por isso ele vai conseguir se aproximar um pouco mais do Adler. Propunha algo baseado na teoria, também assim, inspirado, não vou dizer baseado, mas inspirado na teoria marxista, né? E é muito interessante, porque aí são lugares bem diferentes. A gente está falando de um lugar que passou por uma revolução socialista e de um lugar que não sabia ainda, mas estava tendo uma ascensão do nazifascismo, que era a Áustria, né, na época. A gente comenta mais sobre isso na frente, mas eu achei isso muito interessante, porque você consegue traçar, ao mesmo tempo que você consegue traçar essas aproximações e esses afastamentos entre as escolas, né, a primeira escola vienense, a segunda escola vienense, você consegue também entender de onde vêm essas escolas e de quem eles começam a se aproximar mais, né? Perfeito. Então, o Frankl, eu vejo nesse lugar dele de curioso, como todos eram na época, mas um curioso mais... eu agrego isso e eu posso agregar só isso do Adler, eu não preciso pegar a teoria dele como um todo, vamos dizer assim, né? Acho que no Adler nem se encaixa tanto, porque tem aquela coisa de ele ter sido expulso, né? Você vai falar mais na frente, mas, ele nunca negou, até onde eu entendo, ele nunca negou a psicanálise, ele nunca fez questão de fazer isso. Então, ele bebia de muitas fontes, né? Acho que para alguns mais fundamentalistas dentro da área, isso podia ser uma coisa muito negativa, mas isso acho que estava até na teoria, no método dele. Bom, então a gente tem então nós vamos ter um adolescente, né? Frankl já com seus 16, 17 anos de idade, engajamento nos movimentos sociais e políticos e pensando isso com interesses em se formar como médico e já voltado para as práticas de saúde mental.
E no começo do século 20 e 23 ele publica sua monografia, que vai falar um pouco sobre a psicanálise e Schopenhauer, né? E no ano seguinte, com 19 anos, é aquele momento que eu falei que acontece, o artigo dele que foi indicado pelo Freud é publicado, né? Aos 19 anos de idade, e aí ele vai entrar no curso de medicina e já se aproximar do pensamento, digamos assim, psicológico da época, né? E ao se aproximar do pensamento psicológico na época, médico em formação, é onde ele se decide pela psicologia individual, a formação, e aí já para organizar algumas confusões. Frankl não rompe com Freud, porque o Frankl nem começa com Freud, né? Ele é um leitor da psicanálise e vai continuar sendo, né? Mas ele não chega a estudar com Freud, né? Ele torna-se aluno de Adler, né? E aí ele vai se unir ao ciclo adleriano de psicologia individual. Estamos falando aí da primeira metade dos anos 20. E a gente pode talvez agora fechar esse primeiro momento da vida de Frankl, né? Contextualizando para vocês aí tempo e espaço, até o Frankl iniciar a sua carreira universitária no mundo psíquico.